Lucas capítulo 21, versículo 7. O princípio das dores. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se a nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome, e em vários lugares coisas espantosas, e também grandes sinais do céu. Antes, porém, que todas estas coisas, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem constranger todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até por vosso pai, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiado por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Glórias e glórias a Deus. A palavra, ela fala do princípio das dores. Perguntaram para Jesus. Os discípulos perguntaram para Jesus o que sinal haveria de ter na terra quando estivesse perto para se cumprir a vinda de Jesus na terra, o fim do mundo. Jesus, ele respondeu para eles que eles não fossem enganados, porque muitos viriam em nome dele, em nome de Jesus, dizendo: Sou eu. E também chegou a hora, e Jesus falou para os discípulos, para que não se enganasse, para que não seguisse essas pessoas. Jesus falou naquele tempo, e hoje nós sabemos que chegou esse tempo que Jesus falou, que era um tempo que ia vir pessoas dizendo que era ele, vinha pessoas dizendo que chegou a hora para seguir. Mas nós sabemos que os falsos profetas já estão na terra, muitos que estão esperando ainda que cheguem os falsos profetas na terra, mas eles já estão na terra e faz muito tempo. Há muitos que não perceberam que os falsos profetas estão na terra, mas já estão há muito tempo. E Jesus falou:
quando vocês ouvir falar de guerras, revoluções, para que vocês não se assustem, para que os discípulos de Jesus naquele tempo não se assustassem, mas não foi no tempo dos discípulos de Jesus. Essas coisas nós vemos que pode acontecer ainda com essa geração no tempo de agora. Quando virdes falar de guerra, revolução, não é para ficar assustado, porque é necessário que primeiro aconteça todas estas coisas, mas ainda não é o fim, mas o fim não será logo. Ainda não é o fim, é o princípio do fim, é o princípio das dores. Então, lhe disse, levantar-se-á nação contra nação, levantará país contra outro país, reino contra reino, se levantará igreja contra igreja, que é o reino de Deus. E haverá na terra grandes terremotos, grandes epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas, grandes sinais no céu. E nós sabemos que todas essas coisas que Jesus falou naquele tempo para os seus discípulos está acontecendo hoje na terra. Já em vários lugares, terremotos, guerras, rumores de guerras, há já nação contra nação, há reino contra reino, há terremotos em vários lugares, em vários países, há fome na terra, em vários lugares. Acontece já coisas espantosas na terra e sinais no céu. Já acontece os sinais que Jesus falou. Já acontece os desastres naturais, os desastres da natureza, que são sinais. Já aparecem sinais na terra e no céu. Fome já aparece em vários países da terra e destruição. E acontece coisas espantosas na terra que pessoas nunca viram antes acontecer. Acontece hoje na terra, são os sinais que Jesus falou para os discípulos que estão acontecendo hoje na terra. E a palavra continua falando: antes, porém, de todas as coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Antes de tudo isso acontecer, muitas das pessoas que servem a Deus de verdade e cumprem os mandamentos de Deus são perseguidos na terra. E nós sabemos que há muitos hoje perseguidos na terra por causa da palavra de Deus, por causa da Bíblia Sagrada, por causa das pessoas falar a verdade e ser contra a mentira, ser contra o engano, a falsidade. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando na terra. Quem segue a Bíblia Sagrada está seguindo a voz de Deus que fala na terra, e por esse motivo muitos perseguem quem é fiel a Deus, porque o mundo hoje está corrompido. As pessoas gostam mesmo do engano. Não são todos, porque ainda existe as pessoas que são fiel a Deus na terra, mas há mais gente gostando do engano, da falsidade, da mentira, da corrupção. Há muitos que gostam, por esse motivo, se levantam contra as pessoas que são fiéis a Deus na terra. Mas Jesus, ele falou que as pessoas seriam entregues às sinagogas, que significa igreja, e aos cárceres, que é prisão, e pessoas seriam levadas à presença de governadores por causa do nome de Jesus, por causa de falar a verdade.
Mas Jesus ele continua falando, e isso vos acontecerá para que deis testemunho. Isso acontece para dar testemunho do nome de Jesus. E Jesus ele fala, sentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque na hora quem responde é o próprio Espírito Santo de Deus que dá a sabedoria para a pessoa responder. As palavras é do Espírito Santo, é ele que dá. Ele fala que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Ninguém resiste à voz do Espírito Santo falando na terra. E a palavra continua, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir. Não poderão resistir. A voz do Espírito Santo que fala na terra não consegue ninguém resistir, porque o Espírito Santo é a voz de Deus falando na terra. E Jesus continua a falar, e vocês serão entregues até por vossos irmãos, parentes e amigos, matarão alguns dentre vós. De todos serei odiado por causa do meu nome. Muitas pessoas já são hoje na terra odiados pelos irmãos, pelos parentes, pelos amigos, por causa do nome de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo falou, que muitos seriam odiados por causa do nome dele. E hoje acontece na terra de muitos serem mesmo odiados pelo nome de Jesus. Porque para seguir Jesus, a pessoa tem que abandonar tudo. Como falo em outras palavras, abandonar tudo para seguir Jesus. Não é que a pessoa abandona a família, mas tem que sair de perto, tem que se afastar. Quem está contra o nome de Jesus, largar tudo para seguir a Ele, como Jesus chamou discípulos para seguir Ele, e eles largaram tudo e foram seguir Jesus. Se for necessário, largar a família de um lado, largar quem está contra o nome de Jesus, o nome de Deus na terra. Se é necessário largar, larga tudo e segue a Jesus, para que um dia possam ter a salvação de suas almas. Não se preocupe, vocês que estão sendo odiados por pessoas da família, por pessoas que se diziam ser amigos de vocês. Não se preocupe. Se vocês estão sendo odiados, é por causa do nome de Jesus Cristo, por causa do nome de Deus. Mas Jesus falou que isso ia acontecer, e isso já acontece. É melhor ser odiado por amigos, por parentes, mas ter a salvação da alma em Deus. E um dia ir morar na terra prometida por Deus. Porque não adianta vocês ficar perto de pessoas que são contra o nome de Jesus, o nome de Deus. Assim vocês perdem a salvação. É melhor ser perseguido nessa terra pelo nome de Deus, mas ter a salvação da alma e um dia ir morar na terra prometida por Deus. E Jesus continua falando, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. De quem é fiel a Deus, não perde um fio de cabelo da cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Na esperança e tendo Deus na
vida de vocês é que vocês terão a salvação da alma de vocês, aonde vocês estiver, em qualquer lugar da terra. Você que é perseguido em algum lugar da terra, não se preocupe, porque você é perseguido pelo nome de Jesus, como Jesus falou que haveria a perseguição contra as pessoas que pregasse a palavra dele verdadeira e falasse a verdade e fosse contra as mentiras, as falsidades, os enganos dos demônios, seriam perseguidos. E assim acontece hoje na Terra. Há muitas pessoas sendo perseguidas na Terra por falar a verdade. Há muitos missionários na Terra que são perseguidos por falar a verdade. Há muitos pregadores que são perseguidos. Há muitos evangelistas que são perseguidos por falar a verdade. Há muitos sacerdotes que são perseguidos por falar a verdade. Há pastores em lugares, nos países estrangeiros, que são perseguidos, que são até presos. Há missionários que são presos por pregar a verdade, por falar a verdade que está na Bíblia Sagrada. Essa perseguição, ela já está acontecendo na Terra. O Brasil é um país livre para pregar o Evangelho. Não há a perseguição por parte do presidente do Brasil, mas há no Brasil perseguição também pelas pessoas que são contra a palavra verdadeira de Deus. Há perseguição por muitos também no Brasil contra a palavra de Deus. Há muitos que perseguem quem fala a verdade aqui também no Brasil, como acontece em outros países das nações das terras. A diferença é que nos outros países até os presidentes perseguem a palavra verdadeira de Deus para não deixar que o povo dos países entendam a verdade, porque se o povo entender a verdade da Bíblia Sagrada, o povo se revolta contra os presidentes, porque há muitos que massacram os povos e oprimem os povos. No Brasil é livre de uma certa forma, mas a perseguição contra a palavra verdadeira de Deus também há no Brasil, porque aqui também tem muitas e muitas pessoas gostando muito mais da mentira, da falsidade, do engano, da corrupção, gostando do que é da parte dos demônios de Satanás e suas legiões de demônio que se levantam contra a palavra verdadeira do nosso Deus Todo-Poderoso e de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. O nosso Deus está acima de tudo em toda a terra. Ele está acima dos reis da terra, que são os presidentes, e está acima dos príncipes da terra, que são os pregadores da terra. O nosso Deus está acima de todos os povos em toda a terra, de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes. Deus está acima de tudo em toda a terra. É o nosso Senhor que dá o fôlego de vida e o ar para as pessoas respirar. É o nosso Senhor que mantém as pessoas de pé. E muitos não reconhecem que respiram, que têm o fôlego de vida, porque é a força de Deus. Mas é o Senhor que dá o fôlego de vida e o ar para respirar para todas as pessoas. Porque se Deus tirar, a pessoa morre e já não é mais nada nessa terra. Mas há muitos que não reconhecem o que Deus dá para elas nessa terra. Glórias e glórias a Deus. E nós sabemos que vivemos já o princípio das dores, ainda não é o fim,
mas é o começo do fim. Glórias a Deus, essa palavra veio direto do Espírito Santo de Deus.